E aí, aqui é Gi Carvalho. Hoje é dia 22 de fevereiro, pós-carnaval. Eu não faço operações na minha conta em dias como hoje. Meu expediente da bolsa, estamos vindo, né, de um pós-carnaval e ainda hoje tem fala no FONC. Eu não faço nada na minha conta, eu não opero nem futuros e nem ações, eu prefiro ficar de fora. Então, aí o que eu aproveitei para fazer? Eu falei, bom, eu vou entrar nas operações, nas que eu achar que são corretas, mas eu vou fazer no simulador, porque eu aproveito para mostrar para o pessoal as entradas, como que eu faço, o que eu analiso. Podem até me questionar, pô, mas então por que você já não faz isso no dia a dia? Eu vou explicar o porquê que eu não faço isso. O meu computador ele não dá conta. Igual, eu tô com um gráfico do índice e um do dólar aberto só. No dia a dia, eu fico com mais de 10 telas, porque eu tenho mais monitores, eu fico com mais telas porque eu opero ações, eu fico acompanhando vários ativos. Então, o meu computador ele não aguenta. A hora que eu coloco para gravar, o Profit começa a travar e fica comprometendo as minhas entradas. Então, por isso que eu não consigo quando eu estou operando, fazer a gravação na mesma hora. Por isso que às vezes eu gravo com o celular só para mostrar uma outra operação em vídeos curtos. Mas no dia a dia eu não consigo por isso, porque eu não fico só com esses dois, aí meu computador ele não dá conta. Aí eu gravei, aí eu fiz um compilado aqui das ações para ficar mais fácil, porque aí eu vou adiantando e vou explicando cada uma delas, aí eu vou mostrando aqui para vocês o que eu fiz. Então aqui eu fiz a minha primeira entrada no índice. Eu, na verdade, posicionei a minha entrada, né? Até para vocês entenderem. Então, igual aqui, as médias elas se tocaram. Então, eu sei que eu tenho esse um box que vai encerrar num determinado ponto para abrir um novo. Então, o que que eu já faço? Eu já deixo a minha posição, minha ordem posicionada onde eu sei que vai abrir. Então, eu fiz isso no índice, né? Então, eu coloquei aqui que era onde ela abriria. Ela até chegou, já chegar nesse preço, mas as médias não estavam juntas ainda. Então, não fiz a entrada. E agora elas tocaram, né? Então, eu já posiciono a minha entrada aqui. E a mesma coisa no dólar. O dólar, na verdade, ainda está bem mais afastado, mas o que, que eu faço? Eu já deixo a minha ordem aqui, porque depois é muito mais fácil movimentar para cima e para baixo para ajustar a posição do que na hora correr ali e mexendo nas teclas, né? Porque eu faço a entrada pelo teclado. Então eu já deixo posicionada mais ou menos onde eu acredito que é a entrada, né? Porque aqui as médias ainda não cruzaram, imagino onde ela vai cruzar, vai fazer um box, o próximo. Então, eu mais ou menos estimo onde vai ser a minha entrada. Então, eu vou dar play aqui para mostrar o que aconteceu. Aí, conforme for demorando um pouquinho, eu vou acelerando para ficar mais dinâmico. Então, foi isso que eu fiz. E é o que eu falei, eu não opero na conta real. Algumas pessoas me perguntaram, hoje você vai operar? Não, não faço nada, eu fico de fora. Já tive em outros anos essa possibilidade e é um dia muito chato. Não necessariamente você vai perder, mas você perde muito tempo acompanhando os movimentos muito ruins para ganhar muito pouco. Então, para mim, não vale a pena. Eu prefiro não operar, eu prefiro ficar de fora do que num dia como hoje eu operar, até porque essa questão de notícias às 16 horas, então eu prefiro ficar de fora. Eu vou dar uma adiantadinha aqui. Ó, então é que eu estou acompanhando os dois, né? O que der entrada aqui, eu paro e dou pausa. Ó, aqui então no índice. Movimentou, pegou a minha ordem, e aí eu deixo ali as minhas ordens, meu stop já está aqui definido, faço uma parcial com 100 pontos e a outra é aquela que eu normalmente tento arrastar, né? Conduzir. Nem sempre é possível, mas eu vou deixando, vou tentando fazer dessa forma. Aí eu deixei lá, já tá com a ordem, eu não faço nada, eu fico só olhando, acompanhando, não mexo no meu stop. Ó, o dólar ele estava caindo, voltou, subiu e fica ali. Eu vou acompanhando. Ali, ó, o dólar começa a dar uma sinalização de que quer fazer um movimento. Lembra que eu comentei com vocês que eu faço o teste no 5R e eu tenho testado ultimamente no 3, que também tem sido bem positivo, porque pelo menos o stop é um pouco mais curtinho, então fica um pouco mais tranquilo. Tem mais possibilidade de tentar outras operações. Que no índice ele ficou ali sambando, tinha essa VWAP aqui. Por que eu entrei mesmo tendo a VWAP nesse ponto? Porque ele praticamente abriu despencando. Então a memória dessa VWAP não é de hoje ainda. Então não é algo que
como que eu posso dizer, vai me impedir de entrar nessa operação hoje. Por quê? Porque ela está sendo arrastada do último pregão ainda. Ela não tem dados ainda do dia de hoje. Aí por isso que eu meio que desconsiderei ela. Lógico, eu analisei o estocástico, que estava aqui embaixo já, né? Então, me possibilitando, teoricamente, nessa compra. Então, por isso que eu fui um pouco mais confortável. Ó, o dólar querendo cair, longe ainda onde eu posicionei a minha ordem também. Ele tá com preço lá em cima, já virou para queda. Ó, o índice querendo lá fazer minha parcial. E o dólar aqui piscando também. Como é no 3R, ele é curtinho. Ó, o que eu falo, tá vendo? Mesmo com tudo fechado, o profit ele não dá conta, dá umas travadinhas assim na imagem. Aí pegou minha ordem no dólar. E o índice também já pegou a minha parcial. Então, aí a partir daí eu fico acompanhando, vendo o que vai acontecer. Aqui, o dólar segue se movimentando. Ainda não protegeu, porque movimentou pouco, tá ali brigando naquele pivôzinho, mas tá tranquilo. Aqui no índice, eu ainda não fiz nada, não protegi, normalmente já protejo 100 pontos, mas eu estava naquela expectativa de esperar ver se ele vai andar um pouco mais antes de fazer qualquer tipo de... Ó, o dólar já está quase pegando o gain de 5 pontos, no 3R o alvo é de 5. Nessa aqui, como é a primeira operação, eu não estendo. Normalmente, eu pretendo, eu passo a estender depois que eu já tenho alguma gordurinha ali acumulada. Então, essa daqui é a primeira operação, ó, pagou 5 pontos no dólar, ok, foi bonitinho, poderia até ter pago mais, mas primeira operação, alvo ali garantido para numa próxima entrar, tomar um stop e você já tem uma gordurinha. Porque às vezes eu não pego o gain, ele igual, ele pagou esses 5 pontos, ele volta e me tira na entrada. Isso acontece muito, ainda mais num renco tão curto. Aí deixa eu dar uma adiantadinha aqui agora que só tem o índice. Ó, ele já começa a voltar, eu não mexi ainda aqui no meu stop gain. Continuo dando uma adiantadinha aqui. Aqui eu já protegi 100 pontos. Viu que ele deu uma enroscada. Aqui ele já estava com cara de que não ia para frente. Começou a fazer box para cima, box para baixo. Tá vendo? Ele faz um martelo de reversão, aí reverte de novo. Então ele não está com a tendência definida. Aqui eu poderia colocar esses 200 pontos no bolso e sair da operação. Mas como no simulador eu faço exatamente como eu faço na minha conta real. Não faço nada de diferente. Então, como na minha conta eu costumo estender, aqui no simulador eu vou fazer exatamente da mesma forma. Deixa eu adiantar aqui. Aí o dólar foi embora lá, já estou de fora dele. Aí aqui ele vai me tirar aqui 100 pontos. Ó, me tirou, ok. E faz parte. Aí eu fiz o cortezinho aqui para uma próxima entrada. Ó, então, uma próxima entrada. Aí o índice, deixa eu pausar aqui. O índice subiu, fez um movimento lindo. Eu saí na proteção, não estendi. Ele estava com pouquíssimo volume, então eu saí, ele subiu, andou bastante. E aí, quando começou a ameaçar fazer essa nova reversão, eu fiz a mesma coisa. Posicionei a minha venda, as médias se tocaram, então eu sei que fechando esse box, abrindo o próximo é a minha entrada, então eu já posicionei aqui. E como você consegue saber onde está? Eu tenho uns boxes aqui me dando referência. No renko, um box não abre ao lado do outro, sempre acima ou abaixo. Então eu consigo saber exatamente a posição. Eu sempre coloco um tique depois, porque o tique de fechamento de um box é o mesmo tique da abertura do próximo. Então, para eu ter, porque ele pode chegar até aquele preço limite e contra. Aí ele pega a sua ordem e vai contra, sem ter confirmado. Então, eu coloco sempre um tique depois. Vamos dar play aqui de novo. Ó, que eu falo que dá umas pixeladas na tela. Ó, como que fica, ó, quando o movimento, quando tá gravando. E por isso que eu não fico gravando durante o dia as minhas operações, por conta disso. Fica bem, bem ruim. Meu computador não é preparado para isso. Bom, deixa eu adiantar aqui. Ó, eu estava olhando aqui quantos pontos andou nessa alta aqui que eu não entrei, não estava vendo na hora, mas teria pago 5 pontos também. E depois cruzou para baixo, pagou também. Ó, acabou de entrar o índice. Aí essa daqui, um detalhe, olha,
Era aproximadamente 15h20. Eu não gosto de notícia. Não gosto de notícia, não. Eu não gosto de estar posicionada durante notícia. Então, eu sempre saio antes e volto uns minutos depois. Por quê? Porque para esse operacional perde a racionalidade. Então, eu fico de fora. Eu entrei e falei, bom, eu tenho aí bastante tempo, notícias 16 horas, eu tenho bastante tempo. Pois ficou aqui até a hora da notícia, nessa encrenca. Eu vou até adiantar aqui, vocês vão ver que ameaçou cair, subiu. Ó, ele ficou nesse lenga-lenga aí. Eu falei, oh meu Deus, escolhe para que lado você vai logo, que eu não quero. Eu não estopar, né? Antes da hora. Falei, bom, o máximo que eu vou perder são uns 200 pontos dentro do gerenciamento, mesmo no simulador. O gerenciamento não pode mudar porque é simulador, nada de arrastar, mexer. E aí eu continuei na operação. Aí ele foi contra 100 pontos, quase 100 pontos, né? Aí ameaçou voltar e a hora passando. 15h40, notícias 16. E a gente não tem como saber. Você tá no lado certo? Ok. E você tá do lado errado? Às vezes dá uma explosão e pula o seu stop. Então, eu tava naquela ali. Falei, a hora que esse negócio positivar, eu vou sair da operação. Eu não vou me manter, porque senão eu corro um risco à toa, né? Eu não gosto de estar na notícia. 15h50, tava ali ainda eu tava naquela, tô deixando aqui, não vou tirar ainda não. Aí a hora que ele andou um pouquinho, eu falei, quer saber? Vou colocar na entrada, porque eu não quero correr risco. Mas eu acho que ele chegou a pegar um contrato, não, menos pior, nem lembrava mais já. Então, eu tava com 2, né, ele chegou a pegar essa parcial. Ó, eu coloquei, antes de pegar parcial, tá vendo? Porque já era 15h53. Faltava só 7 minutos para a notícia. Então eu falei, já vou pôr na minha entrada para proteger os custos, né? Na teoria. E ok, eu sei que daqui eu não saio. E aí acabou pegando a parcial. Fez a parcial aqui. Aí eu tô, né, com o meu stop protegido naquele meu ganho mínimo, mesmo entrando com 2 contratos. E aí eu falei, bom, chegando a notícia, se ele for a meu favor, ok. Se não for, eu saio com ganho mínimo aqui e tá tudo certo. E foi o que aconteceu. Deixa eu... Ops, foi demais. Rapidinho ele já voltou e me tirou. A hora que começa a ficar muito próximo da notícia, 5 minutinhos antes, já começam umas movimentações mais fortes para um lado e para o outro. Então eu sempre fico de fora. Eu não gosto de ficar posicionada. Então se eu tô ganhando, eu já protejo. Se o meu stop está muito distante, eu ajusto, porque para perder o mínimo possível durante a notícia. Aí aqui, o dólar deu mais uma nova possibilidade, eu posicionei a minha ordem, né? Aí ele pegou a minha ordem e essa daqui, ela não foi a favor. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Aí no índice aí ficou aqui enroscadinho. Aí o dólar ficou, vai para lá, vai para cá, não sabia se estopava, se não estopava. Mas ele acabou. Aí o índice aqui começou a querer encostar as médias. Aí eu olho, o estocástico está aqui embaixo, está dando condições, não tem nada que me segure. A VWAP está aqui, a minha entrada vai ser acima da VWAP. Eu já posiciono a minha ordem caso ele chegue nesse preço. E eu vou observando. Se voltar, eu tiro e vou acompanhando. Aí o dólar ficou aí sambando. Ele chegou a andar uns pontinhos, mas não o suficiente para levar o preço para minha entrada. Deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. Aí ele ficou ali, eu acho que um ponto e meio positivo. Vamos ver. Meio ponto. Aí ficou nessa briguinha 1 ponto. E depois ele foi contra e me estopou. E assim, não adianta. Andou 1 ponto, eu querer colocar na entrada, vai me tirar, não adianta, gente. É o que eu falo, a questão é operar com gerenciamento. Eu não entrei nessa operação sabendo que eu posso perder 3,5 pontos. Então, eu aceito perder 3,5 pontos. Andou 1 ponto, eu já ponho na entrada, eu vou ficar saindo sempre no 0 a 0. Não adianta. Se pensar assim,
Ah, mas é porque eu tomo muito stop. Tomo muito stop porque faz parte. Stop vai acontecer, não tem jeito. Aí aqui ele foi e me tirou. Aí vamos ver, aqui ó, no índice ele voltou, ele não chegou a pegar. Aí eu tirei a ordem, né, porque eu já estava fazendo uma reversão. E aí no índice eu não fiz mais nada. E aí aqui no dólar de novo, aí ele fez um outro movimento, fez outros movimentos, deixa eu dar pausa aqui, como eu sempre faço. Normalmente, quando eu tomo um stop, no próximo cruzamento eu não entro. Por quê? Porque eu quero saber se eu levei esse stop, porque é uma lateralização, uma consolidação que vai começar, então eu não entro. Só que essa daqui cruzou e foi-se embora. Lindo. Mas ok, para mim, tranquilo, sem problema, eu não entrei, porque como eu falei, se eu levo um stop à próxima, eu vou observar para ver o que está acontecendo com o mercado, já que eu fiz a minha entrada analisando todos os parâmetros e ainda assim me estopou. Então eu não entro, então essa subida eu perdi, fez o cruzamento, eu posicionei a minha ordem aqui, eu acabei entrando um pouquinho atrasada, mas eu posicionei a minha ordem lá, e deixei, né, fez o movimento, estava no ponto certo, estava com todos os parâmetros, né, o estocástico aqui apontando, a média para baixo, tudo certinho, então fiz a minha entrada mesmo assim. E ela andou a favor, deixa eu colocar aqui. Aí entra naquela, a primeira que eu fiz, peguei o alvo de 5 pontos, ok. Aí a segunda eu tomei stop, eu ainda tô com saldo, porque eu ganhei 5 pontos e perdi 3,5 pontos. Aí nessa daqui, qual foi a minha intenção? Eu já entrei com uma estratégia, com trailing stop, com 10 pontos. Ela chegou a bater 5, mas eu não busquei só o alvo de 5. Eu quis estender. Aí, o que que aconteceu? Ó, 4,5 pontos a favor. Aí deu uma bela de uma voltada aqui. Eu estava protegendo um pontinho só, porque foi o que andou e foi o que o trailing stop protegeu. É ruim narrar o que já passou assim, porque eu fico na dúvida se é algo que eu lembro, se eu não lembro, eu tenho que olhar para depois falar para vocês. Ah, mas eu vou me adaptando aqui. Porque na hora que está acontecendo fica muito demorado, né? Porque aqui eu vou adiantando o vídeo. Então ele chegou a ficar 5 pontos positivos. Vamos ver aqui. Opa. 4 pontos. E aí ficou aí brigando aí. E aí eu tava naquela, falei, bom, vamos tentar esticar, vamos ver se ele vai. Tava tudo indicando que ele teria possibilidade, mas aí ele não foi, né, me tirou com um ponto. E aí ele fez esse movimento e depois ele andou um pouquinho e fez a queda mais forte, mas aí faz parte. Então, eu hoje fiz essas operações, viu? Quase nada, foram 3,5 pontos positivo no dólar só e 200 pontos positivos no índice. É aquilo que eu falo, hoje é um valor, né? Não é um valor alto, é um valor baixo até, mas é uma exposição que, na minha opinião, é desnecessária. Então, por isso que eu prefiro ficar de fora. Amanhã é um outro dia, você tem a liquidez normal do mercado para operar. Então, um dia com a liquidez bem ruim, não vale a pena se expor dessa forma. Eu prefiro ficar de fora. Eu só fiz essas operações para mostrar para vocês o que eu teria feito se eu tivesse na conta real. Eu fiz exatamente o que eu faria. Então, quase entrada nenhuma, eu agi da mesma forma. O melhor movimento do dólar eu fiquei de fora porque eu tinha tomado um stop antes. E é isso, é assim que eu faço, é assim que são as minhas operações, e esse é o meu dia a dia. Algumas pessoas estão me pedindo para eu fazer o desafio. Eu não sei se vocês viram no canal, tem um desafio que chama Desafio Eita Lasqueira, que é um desafio que eu fiz o ano passado no mini índice, operando com capital de 1K, né, de R$ 1.000. E eu fiquei, foram quase 6 meses, foi do meio de julho até o final de dezembro, fazendo essas operações, só de cruzamento, único exclusivamente, só no mini índice. E estão me pedindo para fazer esse mesmo desafio no dólar. Só que no dólar eu ainda não afiei o meu operacional. Aí a minha pergunta é: vocês gostariam de ver esse desafio? Se sim, no caso de positivo, vocês preferem esperar um pouquinho até eu começar para quando o meu operacional estiver mais ajustado, ou que eu já faça, mas aí eu vou fazer no simulador, eu não vou fazer na conta real. Eu não vou ficar brincando com meu dinheiro, não. Enquanto eu não tiver ali, tá tudo definidinho, se é melhor 3R, se é melhor 5R,
Eu vou ali operar, se vê que eu faço 1 ou 2 operações por dia só, sem ter alvo específico de, não, minha meta é 20 pontos por dia no dólar. Mas enquanto eu estou testando, eu não vou ficar me expondo, me arriscando dessa forma. Eu vou com mais tranquilidade. Aí vocês me falam aí nos comentários o que vocês acham. Que eu devo fazer esse desafio ainda que no simulador? Ou eu espero estar com ele com o operacional mais certinho para o dólar e já faço na minha conta real, que é a mesma coisa que eu fiz no desafio Italasqueira. Para quem não viu, tem aí no canal, eu posso deixar o link na descrição de como foi o desafio. Foram 6 meses, foi bem interessante, que é onde eu mostro que é possível sim com capital baixo, né, de R$ 1.000, operando com 1 ou 2 contratos, aí dependia do momento do desafio, que é conseguir um ganho bem legal, foi bem interessante, até para aquela questão de desenvolver a disciplina, de fazer exatamente o que podia ser feito, foi bem legal. Mas eu coloquei nos comentários o que vocês acham. Obrigada por vocês estarem me acompanhando. Quem ainda não é inscrito no canal, se fizer sentido para você, se inscreva. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até o próximo vídeo.